Uma noite maluca no estádio Alfredo Jaconi eliminou o Internacional da Copa do Brasil. O empate em 1-1 traz uma eliminação que foi justa, porque o Juventude, nos 180 minutos, jogou mais do que o Internacional, em uma partida que deixou e estabeleceu algumas verdades em relação ao time do Inter. A primeira delas, essa história de corpo mole dos jogadores para derrubar Eduardo Cudê cai por terra, porque o time apresentou os mesmos problemas que vinha apresentando nas últimas partidas. A segunda delas, é um absurdo, é um crime o garoto Gabriel Carvalho não ter tido mais minutagem no time titular do Internacional. Ele foi a melhor notícia colorada no confronto, mudou a partida e mostrou que não pode sair pelo menos dos 15 jogadores que mais atuam. Além disso, mostrou que o Juventude foi melhor. Uma noite onde a arbitragem complicou o Juventude, ainda assim as adversidades foram superadas com a ajuda de uma infantilidade, para não dizer outra coisa, de zagueiros do Internacional. A eliminação colorada na Copa do Brasil, a gente repercute agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. O Inter empata com o Juventude 1-1 e está fora da Copa do Brasil. Uma partida que teve várias situações malucas, quase não aconteceu, a começar pela situação envolvendo a neblina aqui no estádio Alfredo Jaconi, que atrasou o início da partida em pelo menos uma hora. E depois, quando o jogo começou, o Inter apresentou os mesmos problemas que vinha apresentando quando era treinado pelo técnico Eduardo Cudê. O que faz desmanchar, o que derruba por completo a tese de quem defende que o grupo de jogadores do Internacional fez corpo mole para derrubar o Cudê. Eles querem derrubar o Pablo Fernandes também porque os problemas foram os mesmos. A escalação ela teve uma alteração, que foi o retorno do Fernando para a zaga, a entrada do Bruno Gomes no time titular do setor do meio campo. De novo, um esquema muito parecido, o Bruno Henrique jogando pela direita, o Wesley pela esquerda, o Alan Patrick e o Ener Valencia na frente. O Inter teve algumas soluções importantes individuais. O Bruno Henrique fez um ótimo primeiro tempo, foi o melhor jogador do Internacional, mas o Inter de novo era um time pouco efetivo. De novo era um time que criava poucas oportunidades de gol, ao contrário do Juventude, que marcava melhor, saía melhor pro jogo e conseguia ter mais perigo. O Gilberto bota uma bola na trave no começo do jogo. A bola aérea, ela se mostra um problema defensivo do Internacional. E através da bola aérea, o Juventude constrói o gol no primeiro tempo. Uma cobrança de escanteio, onde a defesa do Internacional falha e o Juventude abre o placar. E de fato, o Juventude teve mais chances claras de gol do que o Internacional no primeiro tempo. Merecia construir a vitória. Na segunda etapa, o Pablo Fernandes ele não mexe, só havia tido uma alteração que foi a saída do Fernando por lesão para a entrada no mercado na primeira etapa. E o Inter seguiu tendo os mesmos problemas. E aí ele faz a alteração que a gente precisa destacar. O Gabriel Carvalho entra no jogo, e aí ele faz várias alterações, coloca o Gabriel Carvalho, coloca o Wanderson também, e o jogo muda. Porque o Gabriel Carvalho muda completamente o jogo. Um garoto de 16 anos, que já quando estreou, havia ido muito bem contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, e que depois havia sido arquivado pelo técnico Eduardo Cudê. E o campo mostrou, o jogo contra o Juventude mostrou, que Cudê errou redondamente. Gabriel Carvalho foi uma solução, foi a grande solução do Inter no segundo tempo. E poderia ter sido a grande solução em vários outros jogos, porque é um garoto diferente, no toque na bola, na solução rápida, tocando de primeira, prendendo o jogo quando tem que prender, encontrando o espaço que tem que encontrar, forte fisicamente, ganhando dividida dos caras de 30 anos do Juventude, ele com 16. Entrou bem demais o Gabriel Carvalho, que escancara um erro redondo que o Eduardo Cudê havia cometido enquanto técnico do Internacional. E aí vem os lances do jogo. Primeiro, o Wesley, que foi muito bem no segundo tempo, cava um pênalti em jogada individual, toda do Wesley. Ele entra na área, invade e acaba sendo derrubado claramente. E aí a arbitragem marca o pênalti. E o Alan Patrick erra. E aí, o Alan Patrick tá querendo derrubar o Pablo Fernandes também? Será que não é só uma fase técnica ruim mesmo do Alan Patrick?
Ele erra o pênalti. E o Inter perde a oportunidade de empatar o jogo e colocar fogo na partida. Isso eram 15 minutos, 20 minutos do segundo tempo. Vamos de novo. O Wesley, ele de novo faz uma jogada individual e é derrubado. Outro pênalti claro, acertou a arbitragem ali. E aí começam os minutos mais malucos do futebol gaúcho nos últimos tempos. Um pênalti que o Ener Valencia bate e erra. O Ener Valencia quer derrubar o Pablo Fernandes? Eu acredito que não. Acredito que é uma má fase, é um abalo emocional, é uma insegurança dos jogadores. Ele erra o pênalti e aí um torcedor colorado invade o campo. E é clara a imagem. Ele invade para agredir o Valencia. E é contido por jogadores do Juventude. Tenta agredir o Alan Ruschel, que dá um soco no torcedor. O torcedor que havia invadido o gramado para bater nos jogadores. Antes no Valencia, depois nos jogadores do Juventude. O VAR, antes de tudo, manda o pênalti voltar por uma invasão do Juventude, que já irrita a torcida do Juventude. E depois expulsa o Alan Ruschel por ter agredido o torcedor. Assim, a regra pode dizer que esta agressão ou agredir um torcedor dentro de campo é cabível de expulsão. Mas claramente ali o Alan Ruschel se defendeu. O Alan Ruschel se defendeu ali. E a expulsão dele foi um escândalo. E aí a torcida do Juventude, obviamente, ficou insatisfeita com a arbitragem. O Inter não tinha nada a ver com essa história. O Ener Valencia, que foi salvo pelo Alan Ruschel, bateu o pênalti, fez o gol 1-1. E o Inter voltou pro jogo. Só que aí o Inter volta pro jogo, o Gabriel Carvalho sendo o melhor em campo. Como joga esse garoto, como joga o Gabriel Carvalho. E o Inter claramente ia virar a partida e levar o jogo pros pênaltis. Até que acontece um lance que eu vou chamar de infantil, para não dizer outra coisa, uma palavra feia, tá? Porque foi isso dos zagueiros do Internacional, os dois. O Igor Gomes sofre uma falta no campo de defesa, que foi falta. O Inter com um a mais, precisando de um gol para levar para os pênaltis. E o Igor Gomes quer peitar o jogador do Juventude. Pra quê, Igor Gomes? Pra quê? Jogador do Juventude, tudo que ele queria era uma confusão ali. Primeiro, porque o relógio estava a favor do Juventude. O Juventude estava se classificando. Segundo, irmão, na briga, quem que o juiz vai expulsar se ele expulsou o Alan Ruschel porque deu num torcedor? É óbvio que o juiz ia a qualquer momento compensar essa expulsão. E aí o Igor Gomes arruma a briga, não me pergunte o porquê. O Igor Gomes a gente tem que perguntar pro Igor Gomes, cara, o que que tu tinha na cabeça pra arrumar aquela briga naquele momento do jogo? O Vitão chega, outro infantil, pra não dizer outra palavra, foi juvenil o Vitão, chegou empurrando o jogador do Juventude na hora, o árbitro sacou e deu vermelho pro Vitão, era óbvio que isso ia acontecer. E aí ficou o jogo 10 contra 10, o Inter ainda assim teve oportunidades, mas não concluiu. E vamos lá, deste modo a justiça se estabeleceu, porque o Juventude foi muito mais time do que o Inter nos 180 minutos, no Beira-Rio e no Jacone. Por situações como essa, o Juventude foi mais inteligente do que o Internacional, o Juventude foi mais estratégico do que o Internacional e foi mais efetivo. E o Inter está fora da Copa do Brasil. E agora é só a Sul-Americana salvo. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Toda a repercussão no vestiário colorado aqui do Jacone.